Fala galera, vou voltar com o canal do YouTube. Primeiro episódio da nossa família aqui na estrada. A gente tá fazendo uma viagem pelos Estados Unidos de carro. Era o nosso sonho antigo, a gente nunca pensou que fosse começar isso. Mas a gente tirou do papel. A gente começou 11 de maio, hoje que eu tô gravando, acredito eu, hoje acho que é 7 de agosto. E então eu vou gravar pra vocês um primeiro episódio, vai ser só um um video talk mesmo, só falando assim, das ideias da viagem, o que a gente está fazendo, qual é o plano onde a gente começou, vou situar vocês e depois eu vou começar a gravar. Vou gravar vídeos mais assim porque eu não tenho tempo para editar. A gente leva uma vida muito corrida, então tá aqui o primeiro episódio, então vamos lá. Esse aqui é o nosso carro. Eu vou até virar a câmera. Não sei virar a câmera, vou descobrir depois. Mas, então, a gente está viajando nesse carro aqui, é um Infiniti QX80, é um carro da Infiniti. Para quem não sabe, é a marca da Nissan. Toda marca aqui nos Estados Unidos, basicamente, eles têm duas linhas. Uma linha um pouco melhor, assim, é tipo uma divisão mais de luxo e tal. Não que o carro seja de luxo, mas tem a marca normal. Então, da Nissan é a Infiniti. Assim como, por exemplo, a Honda tem a Acura, a Ford tem a Lincoln, e por aí vai. Muitas marcas têm a mesma coisa. Usa a mesma plataforma de veículo. Então, esse mesmo carro aqui é a Nissan Armada, com alguns guerigueres a mais. Outro dia eu faço um review sobre esse carro. E aqui é o nosso trailer. Minha família está lá dentro, depois eu filmo com mais detalhes. Então, a gente está viajando nesse trailer. É um trailer que tem duas camas, atrás para os meninos, que na verdade virou uma triliche. Era para ser uma beliche, virou uma triliche. Nem sei se essa palavra existe, mas dorme o Jonas embaixo, eu tenho 3 filhos, a Joana no meio e o Joel em cima, e a gente dorme aqui na frente. Então o que eu estou fazendo agora? A gente tem que arrumar o trailer. Então tem que colocar aqueles jacks para baixo, o macaco para baixo. Eu já nivelei o trailer, então já está nivelado. Depois a gente liga o gás para poder ter gás na cozinha, ligar a parte de water heater, que é a parte de esquentador de água. Já conectei a água, tá? Já conectei a água aqui. A mangueira tá lá com o filtro e também a parte de energia, tá vendo? Que no caso aqui é 30 volts. 30 amp, desculpa, 30 amp, que é equivalente a 110 volts. Então a gente já nivelou o trailer, agora eu vou baixar os jacks. É tudo super simples. Mas então vamos lá. Por que eu tô gravando esses vídeos agora no YouTube? Eu sou muito perfeccionista, então eu não consigo ficar gravando um videozinho curto, legalzinho, bonitinho pro Instagram. Então, para quem não me segue ainda, é só seguir lá no meu Instagram, é @Darwin, que é o meu nome, _, duas vezes, Barbosa. Eu vou deixar aí no YouTube depois. E aí, a gente tava em Orlando, a gente decidiu fazer essa viagem. Um certo dia a gente falou, cara, a gente trabalha online, a gente não precisa estar num lugar só. A gente estava definindo onde seria a nossa nova casa. E aí, um certo dia, eu vi alguma coisa na internet, nem lembro o que foi, só, pum, veio essa ideia na cabeça. Falei pra minha esposa, ela falou, não vamos nem pensar, já tá decidido. E aí não teve jeito. Eu queria pensar um pouco mais, pelo menos pra me sentir convencido, que racionalmente era o melhor. E era mesmo, racionalmente, essa era a melhor decisão, inclusive pro nosso negócio. Então a gente resolveu fazer essa aventura. Nós temos, como eu disse, 3 filhos pequenos, todos com menos de 4 anos. Meu mais velho vai fazer 4 no final do mês. Então é 4, 2 e 1 ano. E só para curiosidade, meu filho o Jonas e o mais novinho e o Joel fazem no mesmo dia. Né? Eles fazem aniversário exatamente no mesmo dia. Então a gente começou essa ideia lá na Flórida. A gente estava em Orlando num Airbnb. Então, quando a gente tomou essa decisão, a gente não tinha um trailer, tinha comprado esse carro. E a gente resolveu comprar o trailer. Em vez de alugar uma casa, etc., essa história que eu já contei, a gente resolveu comprar uma casa. Ou resolveu comprar o trailer. A gente comprou o trailer e aí a gente estava em Charlotte, que é onde a gente vai morar
no futuro e onde a gente já estava com nossa base, embora toda a nossa mudança ainda permaneça lá na Flórida. Tem um monte de coisa lá, tudo tá lá no storage. Então a gente foi para Charlotte resolver toda a parte burocrática, comprar trailer, olhar trailer. A gente então partiu, pegamos a estrada em direção ao primeiro destino, que era Atlanta. Talvez eu faça esse vídeo, mas não sei se eu vou fazer, porque ele já passou. Então tá no meio da viagem agora. E aí a gente saiu no dia 11 de maio em direção a Atlanta. Acho que foi uma viagem ali de 4 horinhas. A gente conheceu Atlanta, uma cidade fantástica, enquanto tô conversando e fazendo isso aqui. É assim que eu vou fazer os vídeos, by the way. Se você gosta, ou se não, vocês deixam sugestões aí. Pra quem tiver a paciência de me assistir, depois coloca aí o que eu posso fazer, conteúdos. Mas aí a gente saiu em direção a Atlanta para fazer diria o máximo de estados possíveis, numa ordem lógica e que valesse a pena, porque não significa que todos os lugares valem realmente a pena, para você gastar tempo, ficar ali no camping. E tudo, a viagem inteira, ela coincidiu perfeitamente com o clima. Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, ou talvez países do hemisfério norte, ele é muito regido pelo clima. Então coincidiu perfeitamente da gente estar entrando no verão. A gente estava saindo ali da primavera já para entrar no verão. Então o clima estava perfeito para fazer essa viagem. Caso contrário, ela não ia acontecer em outra época. Se fosse em dezembro, não ia acontecer. Janeiro, fevereiro, talvez março, não iria acontecer. Então, data perfeita para começar isso aqui. Então hoje, agosto, a gente chega na metade da viagem. Então o que a gente fez até agora? O que a gente fez foi, a gente saiu, e talvez eu me embarace um pouco aí na viagem, mas a gente saiu de Charlotte, na Carolina do Norte. Charlotte fica mais ou menos ali na costa leste. Ela fica 2 estados acima da Flórida. Então você tem a Flórida, você tem a Geórgia, você tem a Carolina do Sul e aí você tem a Carolina do Norte. Geograficamente ela está muito bem. E por que a gente vai morar lá, inclusive, um parêntese? Porque o clima é bom, o clima é moderado, não é tão frio, igual é no Canadá, e também não é tão quente igual a Flórida, e úmido. Então é muito bom, é um estado ainda que não está tão inflacionado, diga-se de passagem, embora os Estados Unidos seja maravilhoso, não é os dias gloriosos, então aqui está tudo muito caro, qualidade de vida depende de onde você está. Enfim, contextos e assuntos que eu posso falar em um outro momento. Eu acabei de baixar o Jackson, vou baixar, na verdade tem mais um ainda para baixar, o quarto. E então a gente saiu de Charlotte, foi para Atlanta, Atlanta fica na Geórgia, e depois a gente foi para Nashville, que fica no Tennessee, é um lugar maravilhoso, muito bonito. Depois a gente foi para Memphis, ainda no Tennessee, é a capital e é uma cidade histórica, bem legal, a gente visitou. Eu vou fazer um review, essa é uma excelente forma de fazer um vídeo. Vou fazer um review desses vídeos, desses lugares que a gente passou. Sei lá, viajando com Darwin, não sei. E aí a gente foi para Memphis. Depois de Memphis, a gente foi para St. Louis, no Missouri. E Memphis fica numa posição legal também, interessante, né? Fica ali perto já do Mississippi. Então, historicamente é uma cidade legal para você conhecer, que mostra a segregação racial, como aconteceu essa transição nos Estados Unidos. Ela teve um papel importantíssimo, até porque foi ali que Martin Luther King foi assassinado. Então ali tinha uma população negra muito alta, muito grande. Foi um estado que teve um papel importante, na cana, no algodão, e porque ficava ali às margens do Mississippi. Então ali o povo negro teve muita história. E aí diga-se de passagem, por exemplo, que até os anos 2001, a universidade, acho que Bob's University, se não me engano, não lembro agora onde, não reconhecia o casamento interracial. Você acredita nisso? Até os anos 2000, cara. Mas oficialmente no país foi até 1961. Então, a segregação, inclusive, fazendo mais um adendo aí sobre esse assunto, que eu posso falar em outra ocasião também, é simplesmente inacreditável que, assim, o racismo nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. O Brasil, eu diria que nem tem, se você for olhar a história mesmo.
Porque é um povo muito miscigenado, misturado. Se você olhar pra mim, você sabe mais ou menos do meu passado. Aqui não, aqui ainda é muito branco, só caso com branco, negro com negro. Eles não são, entre aspas, flex, como eles chamam. Então é mais ou menos assim. Então a gente saiu dali, fomos para St. Louis, capital do Missouri, que foi muito legal, muito interessante, gostei demais. A gente foi para Kansas, que é a capital, já no Kansas City. A gente não gastou tantos dias ali, mas foi muito interessante também, porque era um dos lugares onde sediou a Copa do Mundo. Então a gente pôde também ver a cidade de perto, cidade muito bonita. E depois a gente sumiu para Omaha. Se você for digitar em português é Omaha. O-M-A-H-A, que é no Nebraska. Não é a capital é Lincoln, mas qualquer dessas informações, às vezes você sabe mais do que eu aí, pode me corrigir qualquer assunto, tá? Deixa as opiniões de vocês aí nos comentários, inclusive. Mas aconteceu que depois a gente foi para Badlands, fica na Dakota do Sul, já ali próximo ao Canadá, né? Você tem só a Dakota do Norte ali com a fronteira no Canadá. E depois a gente seguiu. Aí essa parte, depois de Badlands, que foi sensacional, onde você vê assim uma coisa assim totalmente de outro mundo. Star Wars foi de certa forma uma parte gravada lá, porque são pedras, cumes, em formatos de agulha, é um negócio sensacional. E aí a gente foi. Essa parte da viagem começa uma parte mais de natureza, uma parte mais de national parks. Até então era mais de cidades. Então a gente começa a ver esses national parks. Então a gente saiu de Badlands, depois a gente foi para Custer, que é uma cidade na Dakota do Sul ainda, que fica perto do Parque Nacional Custer, mas também do Mount Rushmore, que é aquele dos quatro. Não são os pais fundadores, mas são figuras muito importantes da história americana. Então ele tem George Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt e quem é o outro? Esqueci. Então são quatro figuras importantíssimas. Se eu ver a imagem eu lembraria, mas não estou lembrando aqui agora. Então você tem quatro figuras importantíssimas em momentos diferentes dos Estados Unidos. E então, depois dali a gente seguiu para Wyoming. Então ali já no Wyoming já começa a ficar muito interessante. Então a parte de natureza no Wyoming é simplesmente sensacional. Inclusive para você que se um dia estiver pensando em vir para os Estados Unidos, não só te ajudaria com os vistos, né? A gente tem uma empresa de visto, chama Pax Visa. Eu recomendaria uma viagem que você sairia de Salt Lake City, no Utah. Você voa até lá. Você aluga um carro, dirige 4 horas e meia até Jackson Hole, que ali você vai ter o Grand Tetons National Park. Se escreve Grand, de grande, sem o E, Tetons, que é Tetons, National Park. Então você tem o Grand Tetons National Park, que é fantástico. Você vai ver assim montanhas altíssimas. Elas são algumas das montanhas acima de 4.000 metros aqui nos Estados Unidos, uma das maiores na parte não continental, que a parte continental já é do Alasca, então lá todas as montanhas são, sei lá, 6.000 metros, igual é o Mount Denali. E aí você também, se você dirigir ali do Grand Tetons 2 horas para cima, você está no Yellowstone, que é simplesmente também de outro mundo. Então a gente saiu ali do Yellowstone e a gente seguiu para o Glacier National Park, que também já fica em Montana, tá? Então já fica ali em Montana, a gente ficou na divisa com o Canadá, inclusive tem um lugar lá com a bandeirinha e tudo mais. Então se eu fosse fazer uma viagem de 7 dias nos Estados Unidos hoje, eu acho que essa teria um muito bom proveito, você faria muito bom proveito de cidade e natureza. Você pega ali rodovias incríveis de montanha, que você nunca vai ver no Brasil, você vai pegar os Tetons, que é fantástico, você vai poder ver Moose, Bisão, e depois no Yellowstone você vê que ali é toda uma área vulcânica, né? É um lugar gigantesco, mas você tem a chance, não é fácil. Eu mesmo não vi, assim, a gente viu, na verdade, um grizzly meio de costas, assim, foi bem cedo, mas você pode ver
urso, você pode ver lobo, você vê os bisões, isso é 100% certeza que você vai ver. Você vê os alces. Os alces, na verdade, você só vê no Tetons. Eu tava pensando no elk. Elk eu não tô lembrando aqui a tradução certa, mas é como se fossem uns veados maiores. Se você lembrar aí da tradução do elk, coloca aí nos comentários, que é do alce é o moose, né? Então, você tem eles. A gente também viu bastante deles. A gente não os viu com chifres, porque eles, por outra curiosidade, os chifres caem no verão. E depois eles crescem no outono e no inverno eles estão grandes. Então eles caem, começam a cair ali por volta da primavera. Então no verão eles não têm mais chifres, mesmo sendo machos ou whatever. Então depois do Glacier a gente começou a descer, a gente ainda estava em Montana, estado também fantástico, muito longe, não tem muitas cidades nessas regiões. Essas regiões inclusive são regiões muito menos populosas aqui nos Estados Unidos. E a gente ficou já numa pontinha que fica ali. Quando você sai de Montana, Idaho, que é Idaho como se fosse um L, né? Então a gente já estava ali por cima, a gente atravessou, ficamos na fronteira com o Washington State. Então o Washington State, a gente ficou ali por mais 5 dias. Então tem tem 3 meses que a gente está na estrada, mais de 90 dias agora. Então a gente foi para Washington State e então nós ficamos ali 5 dias, fomos para mais um camping, mais 3 dias, depois mais 5 dias e agora estamos aqui onde estamos hoje. Então, total em Washington State, nós estamos 13 dias, há 13 dias. Então vamos ficar aqui mais ou menos 16 dias. O que eu tô achando? Fantástico. Mais um lugar sensacional. Olha só essas árvores. Eu coloquei na câmera frontal, então você não vai ter uma resolução tão bonita dessas árvores. A gente, inclusive, quando a gente veio aqui, quando a gente chegou aqui no Washington State, nosso objetivo era ir para um lugar que a gente foi, que foi o chamado Olympic National Park. É igual você escreve, Olympic, com Y. A gente foi para esse parque, que fica já na bordinha, num lugar que se chama Grand Peninsula. Então é uma península que é o quê? Rodeadas por águas, como se fosse uma grande baía, mais ou menos assim, né? Uma península é uma península, né? É um formato geográfico. Então você tem ali a península, e aí esse é um parque nacional absolutamente gigante. Então a gente foi lá ver a parte da praia, um glacier, que foi onde a gente foi, que é um glacier derretido, é um lago hoje que se chama Lake Crescent. Tá lá no meu Instagram, se você quiser ver todas as fotos. Eu amo tirar foto, então as fotos, às vezes, elas saem até razoáveis. Então a gente foi lá pro Olympic Park, a gente conseguiu ver essas árvores no seu máximo, não só de tamanhos gigantescos. Isso aqui é uma árvore que se chama spruce. Então a gente viu essas árvores maravilhosas. E nessa região do Olympic Park é uma área que chove muito, é muito úmido. Então você consegue ver isso aqui com muito mais facilidade e com mais intensidade, igual você está vendo aí. Então a gente ficou ali no Olympic Park e depois a gente mudou de camping porque a gente foi para Seattle. Seattle ou Seattle, o jeito português, me desculpem, mas eu sinto hoje um pouco de dificuldade de falar esses nomes em português 100%. Porque Seattle é o nome, né? Seattle. Então, a cidade lá de Seattle é muito legal. Eu achei fantástica. Eu achei que teria um problema muito grande com o pessoal com uso de drogas, né? Você sempre sai na mídia aí, o uso de fentanil e tudo. Não vi nada disso. Eu devo ter visto, assim, uns 3, 4 homeless. Não me surpreendi. Já moramos no Canadá, tem muita história aí. Mas lá no Canadá eu via muito mais homeless, pessoas de rua, pessoas sem teto, do que eu vi aqui em Seattle. E o pessoal reclama muito porque é um blue state, né? É um estado democrata, é um estado mais de esquerda. Não me surpreendi, tô sendo bem honesto com vocês. E aí, a gente saiu ali de Seattle, do camp que a gente estava num camp que se chamava Belfair State Park. A gente acabou de sair de lá e a gente chegou aqui, onde a gente está hoje, onde a gente está conversando. Esse parque bonito, muito bonito. O nome aqui do parque se chama SeaQuest State Park. Então aqui tem a programação, tudo muito organizadinho, bonitinho. Não está podendo ter firewood, infelizmente está banido por conta das queimadas que está tendo aqui. Vou falar um pouco mais muito rápido sobre isso, a gente fecha o vídeo. Mas
Aqui nos Estados Unidos, nessa época do ano, tem um problema das queimadas. Eu não sabia como era intenso isso. Achava que tinha muito mais no Canadá, e de fato tem. Mas aqui atrapalhou muitas coisas, no sentido assim, a gente tá viajando, a gente tá querendo ver as coisas e tudo mais, mas o céu fica cinzento. Hoje tá bom, a qualidade do ar melhorou, a gente veio mais pro sul, mas ali pro norte tava terrível. Qualidade do ar péssima, o céu cinza, 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 cinza. Quando a gente chegou em Montana, na verdade, tava amarelo, tá assim, surreal, um negócio apocalíptico. Mas é isso, vou deixar mais vídeos para vocês, vou gravar. Se alguém assistiu esse vídeo até o final, fala sério, deixa aí um comentário, qualquer coisa. O que você não gostou, se você me achou chato, enjoado, ou tom de voz, qualquer coisa, pode falar qualquer coisa. Mas deixa aí um comentário para falar dessa viagem, para falar qualquer coisa, tá bom? Então, deixa a sugestão também de algum vídeo, alguma coisa que você queira saber. E se for assim, aí eu gravo mais. Valeu? Se você quiser visitar, como eu disse, visita lá o Instagram. Se quiser ver fotografia, eu não fico gravando vídeo no Instagram. Visita lá, @Darwin__Barbosa. Deixa uma mensagem. Valeu, até a próxima.